E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luciano para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais e o efeito de sentido que ela tem dentro de um texto. E lembrando sempre que se você gostou, se inscreve aí no canal e deixa o like, beleza? Então vamos lá para a aula. Então vamos lá, gente, vozes verbais. A definição de vozes verbais. As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito denunciado e o verbo a qual está ligado. As vozes verbais podem ser ativa, passiva ou reflexiva. Essa se relaciona à intenção do falante, ao que ele deseja enfatizar na frase. Então, gente, as vozes verbais, elas dizem respeito ao quê? A como o sujeito se relaciona com o verbo. Então, quando eu falo aqui, ó, e ela pode ser as três, ativa, passiva ou reflexiva. Vai depender do que eu quero passar, do que eu quero enfatizar dentro da frase, para eu poder usar uma dessas três vozes. Por exemplo, aqui, ó. Deputado desviou 100 milhões da construção de um hospital. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito agente, que foi quem praticou a ação, verbo na voz ativa, o desviou, e o predicado, que sofre a ação, 100 milhões da construção de hospital. E ali eu tenho, ó, 100 milhões da construção de hospital foram desviados pelo deputado. Então eu tenho um sujeito paciente. Por que, que o sujeito é paciente? O sujeito, ele sofre a ação, e o verbo, ele está na voz passiva, ou seja, sofre a ação o sujeito, ele vai sofrer o quê? A ação do agente da passiva, que é o deputado. O que que muda aqui? Aqui eu posso mudar o quê? A ênfase no que eu quero dar. Então eu uso a voz ativa e a voz passiva quando eu quero mudar a ênfase naquilo que eu quero mostrar. Por exemplo, na primeira frase, eu tenho ali, ó, deputado desviou 100 milhões da construção de um hospital. O que eu quero dar ênfase aqui? Em quem praticou a ação, no deputado. O deputado praticou a ação de desviar, então eu quero foco nesse deputado. Agora, quando eu coloco aqui, ó, 100 milhões da construção do hospital foram desviados pelo deputado. Aqui, onde é que eu quero dar o foco? Eu mudo o foco, eu tiro o foco do deputado e coloco o foco aonde? Coloco o foco no que foi desviado, nos 100 milhões da construção do hospital. Então, a voz ativa e a voz passiva, ela serve isso. O manchete de jornal costuma usar muito isso, dependendo de quem eles querem colocar o foco e de quem eles querem tirar o foco. Então, esse é para isso que serve a voz ativa e a voz passiva dentro de um texto. Então, aqui, ó, voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A ênfase é quem praticou a ação. E isso fica claro no enunciado. Por exemplo, aqui, ó. Murilo reconstruiu o jardim. Então, o que eu quero dar ênfase aqui? No Murilo, que ele reconstruiu o jardim, na ação dele, na ação de reconstruir o jardim. Então, por isso que eu falo voz ativa. E o Murilo é o quê? Ele pratica a ação, o sujeito pratica a ação. Então, toda vez que eu tenho a voz ativa, eu tenho o quê? O sujeito que pratica a ação. E a voz passiva? Ocorre voz passiva quando o sujeito sofre a ação verbal. Nesse caso, a ênfase está na ação e não em quem praticou. E a voz passiva ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Então, aqui, ó, voz passiva analítica. Para se construir a voz passiva analítica, usamos o verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Então, eu tenho aqui, ó, para pegar o exemplo da outra frase, ó, o jardim foi reconstruído por Murilo. Então, ali, ó, o foi é o verbo ser ou estar, reconstruído é o particípio do verbo construir. Então, por Murilo. Então, qual que é a minha ênfase aqui? Quem é aqui, ó, o jardim sofreu a ação de ser reconstruído. A ênfase está na ação, não em quem praticou a ação. E a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada pelo verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador ser. Ou seja, eu só vou poder ter a voz passiva sintética quando eu tiver um verbo na terceira pessoa. E por que ela é sintética? Porque ela é mais abreviada, é uma forma abreviada. Por exemplo, organizaram uma lista de reivindicações. Então, aqui eu tenho o verbo na voz ativa. E aqui, ó, organizou-se uma lista de reivindicações. Então, estou usando a partícula se para dizer o quê? Que alguém organizou uma lista de reivindicações. Então, a voz passiva sintética é quando eu só posso usar com o verbo na terceira pessoa. E eu vou sempre o quê? Ela é sintética porque ela é uma forma mais enxuta. Em vez de colocar alguém organizou uma lista de reivindicações, eu coloco organizou-se uma lista de reivindicações. Então, ela é bem mais enxuta a forma de escrever.
E temos também a voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? Quando a gente fala em reflexiva, a gente fala do quê? De reflexo. É quando a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Por exemplo, uma criança feriu-se na escola, ou seja, a criança mesmo ela se feriu, ou seja, a ação, ela praticou a ação e essa ação voltou para ela. Por exemplo, se fala, cortei meu dedo. É uma voz reflexiva, porque eu cortei meu dedo, a ação de cortar, eu me cortei. A ação, aliás, eu vou colocar que eu cortei meu dedo, não, mas a ação de me cortei. Eu me cortei o quê? Eu pratiquei a ação de cortar e eu cortei quem? Eu cortei eu mesmo. Então a voz reflexiva é isso, ó. Eu me deitarei sempre no mesmo horário. Então aqui, ó, o fato de deitar o quê? Quem pratica a ação? Eu. E quem vai deitar? Eu. Eu pratico a ação de deitar e quem deitou eu, ou seja, minha ação vai sempre recair sobre mim. Então a voz reflexiva é isso, é quando a minha ação ela recai sobre mim mesmo. Bom, galera, então é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês a questão da voz ativa, da voz passiva. Tentei fazer um resumo mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo. E lembrando sempre que se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha. Dá um like aí, fortalece aí o canal para a gente continuar fazendo as videoaulas. E lembrando sempre que se você tiver uma dúvida ou alguma crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários, ou até mesmo sugestões, ideias para um novo vídeo de língua portuguesa ou de língua inglesa, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau!